Pessoal, focando agora um pouco mais nas nomenclaturas de compostos orgânicos. Bom, em geral, o nome de um composto orgânico ele tem que seguir o que a gente chama de regra da IUPAC, que é a Associação, né, é a União, na verdade, Internacional de Química Pura e Aplicada. Ela que rege as regras da química no mundo todo. E as nomenclaturas, tanto dos compostos inorgânicos, que eu falei com vocês agora há pouco, né, quanto dos compostos orgânicos, seguem as regras da IUPAC. Basicamente, o nome de um composto orgânico ele é dividido em duas partes, né? É a chamada ramificação, que vem na frente do nome, né? Primeiro vai aparecer a ramificação, obviamente, caso exista, né, ramificação. E, posteriormente, a segunda parte do nome, é o que a gente chama de cadeia principal. Tá? Claro que cadeia principal vai ter sempre. Sempre teremos uma cadeia principal no nome de um composto orgânico. Mas a ramificação é optativa, né? Pode ter ou não. Tanto o nome da ramificação quanto o nome da cadeia principal segue também regras específicas. E aí vocês já estão vendo aqui na figura, né? A ramificação, ela nos será falada, né? Terá sua estrutura construída através do número de carbonos que a ramificação tem. Então, vai depender da quantidade de carbonos que a ramificação tem, finalizada com um sufixo "-", certo? Já a cadeia principal, ela também tem uma dependência do número de carbonos. Ela iniciará, dependendo da quantidade de carbonos, vai ter um nome para essa quantidade de carbonos. Seguirá, somado a isso, o tipo de ligação que a cadeia principal tem, se são ligações simples somente, se tem alguma ligação dupla, ou se tem ligação tripla. E aí, quando a gente tem essas situações, gente, de duplas ou triplas, leva-se em consideração a quantidade dessas duplas ou triplas e a posição delas. A gente vai ver isso. E, posteriormente, o final do nome da cadeia principal vai vir o nome da função orgânica. Ok? Então, basicamente, o nome de um composto orgânico é a junção, né, da ramificação junto com a cadeia principal. Olhando um pouco para a questão do número de carbonos, né, que é um prefixo que é usado tanto na ramificação, certo? Número de carbonos, tanto na ramificação quanto no nome da cadeia principal. Então, é um prefixo muito importante para vocês conhecerem. Esse prefixo, certamente, vocês já ouviram falar, né, lá no ensino médio de vocês. Dependendo do número de carbonos, a gente tem a correspondência do prefixo que é utilizado no nome. Então, no nosso caso aqui, a gente vai ficar aí até 10, no máximo 14 carbonos de cadeia. Ok? Então, um carbono na cadeia principal ou na ramificação, se tiver um carbono, o prefixo é o prefixo met. 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, e assim por diante. Né? Pent, hex, hept, oct, 9 carbonos non, 10 carbonos dec, e a partir do 10 é tudo dec, mas com um dec se for 11, dodex se for 12, tridex se for 13, tetradex se for 14, e por aí vai. A gente não vai passar de 14, não, tá? Então, esse prefixo ele vai ser utilizado tanto aqui na ramificação, quanto no nome da cadeia principal, tá, gente? Então, lembrem-se dele. Quando a gente fala em tipo de ligação, a gente está falando o quê? Do nome da cadeia principal, tipo de ligação para importar. Tipo de ligação para importar. E o que é esse tipo de ligação? Bom, se na cadeia carbônica tiver somente ligações simples entre carbonos, ligações simples, o tipo de ligação é um alcano, certo? É um alcano. E aí, qual é o infixo usado? O infixo an de alcano, certo? Se tiver alguma ligação dupla, e aqui
uma já é o suficiente, tá? Qual é a função orgânica aqui? Perdão, qual é o tipo de ligação que tem ali? É o tipo de ligação que caracteriza um alceno. E aí, qual é o infixo usado? Ó? Em. E se tiver alguma ligação tripla na cadeia carbônica, qual é o tipo de ligação? Tipo de ligação que caracteriza os alcinos. Qual é o infixo usado? In. Então, reparem, tem a ver, né, um infixo com o tipo de cadeia carbônica observada, certo? Então, você vai utilizar esse infixo olhando para os tipos de ligações entre carbonos, tá, gente? O que eu estou falando aqui é ligações entre carbonos. Então, carbono simples, carbono, carbono dupla ou carbono, carbono triplo. É isso que eu estou falando aqui, tá bom? E para finalizar, as funções orgânicas. Aí vai depender da função orgânica. Então, geralmente, essas funções orgânicas, elas vão ter uma terminação, ou seja, um sufixo específico para cada função. Se for somente um hidrocarboneto, o sufixo é a letra O. Se for um álcool, terminação ol. Aldeído, terminação al. Cetona, terminação ona. E por aí vai. Vamos ver cada um deles mais para o final. Mas, vamos focar agora dando, né, essas regras de nomenclatura nos hidrocarbonetos. Bom, olhando agora a análise, né, de uma cadeia com ramificação, como é que a gente analisaria essa cadeia? Então, se a gente pegar um exemplo qualquer aqui, né, colocar aqui uma estrutura de um composto orgânico qualquer, aqui aleatoriamente, a gente não pensei em muita coisa, né? Se eu botar aqui aleatoriamente, estrutura qualquer de um KDK, certo? Como é que a gente faz a análise, né? A análise de uma cadeia carbônica, para dar nome para ela, a gente precisa obrigatoriamente levar a prioridade na hora de numerar a escolha da cadeia principal, e aí a ela, né, digamos, se a gente for pensar, o primeiro passo para dar nome ao composto orgânico, o primeiro passo é escolher a cadeia principal e numerar ela, certo? Vou botar aqui como segundo passo, numeração. Então, a escolha da cadeia principal é o primeiro passo. Como é que você faz essa escolha? E essa escolha tem a ver também com a numeração. Você tem que seguir essa ordem de prioridade. Essa ordem de prioridade aqui. Primeiro, a maior prioridade de todas, o grupo funcional. Ele precisa estar contido na cadeia principal. Segunda prioridade, insaturações, ou seja, ligações duplas ou triplas. Precisa estar contido na cadeia principal, se houver, né? Lógico. E a terceira prioridade sua será as ramificações, certo? Então, olhando para esse exemplo que eu coloquei aqui, o que na cabeça de vocês precisa estar rapidamente? Grupo funcional. Qual é o grupo funcional aqui principal? É o grupo funcional que está em esse carbono aqui, né, da hidroxila. É o grupo funcional álcool. Ele tem que estar na cadeia principal. Insaturação tem? Não. Ramificação. Ramificação, você olha para a cadeia e tá. Como é que eu vou definir uma ramificação? Bom, na hora que você desenha, ou na hora que você escolhe a cadeia principal, gente, essa escolha aqui te dá as ramificações. Na hora que você escolhe a cadeia principal, você rapidamente vai ter as ramificações. E aí, você tem que levar em conta o que para escolher a cadeia principal? Você precisa levar em conta
número de carbonos. O número de carbonos na cadeia principal precisa ser o maior número de carbonos possíveis de uma ponta, tá assim, de uma ponta a outra, certo? Então basta contar, basta saber contar, tá bom? Então olhando aqui, ó, olhando para esse exemplo que eu coloquei aleatoriamente, o que é que você tem que pensar? Ah, se eu colocar uma denominação e aí eu vou olhar para a estrutura e pensar, quantos carbonos tem essa estrutura? Eu vou acender aqui, ó, somente os carbonos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Opa, 10 carbonos. 10 carbonos. E então, você se faz essa pergunta. Se de uma ponta até outra, qual é a quantidade máxima de carbonos que eu consigo seguir de uma ponta até outra? Então, essa é a pergunta que você vai se fazer. Então, repare, e lógico, tá? Lógico, tem que incluir o carbono do grupo funcional. E se houver, tem que incluir o carbono da insaturação. Mas não tem aqui no nosso caso. Mas do grupo funcional tem que ter. Então, isso já responde um pouco a nossa escolha da cadeia principal, né? Porque reparem que o carbono aqui da hidroxila, esse carbono aqui, ó, que eu vou circular, esse carbono aqui, ele tem que estar dentro da cadeia principal. Não tem como eu escolher uma cadeia principal dessa estrutura sem estar a hidroxila ligada ao carbono. Tá bom, gente? Então, vamos escolher essa cadeia principal. Eu vou contar de uma ponta até a outra e ver qual que dá o maior número de carbonos. Só que reparem, já tem aqui algumas coisas que dá para enxergar, né? Reparem no seguinte. Ó, da ponta esquerda até a ponta direita, eu tenho quais opções? Eu tenho a opção de começar por aqui ou por aqui por cima. Então, se eu começar por baixo, 1, 2, 3, 4, 5, porque esse carbono tem que estar, 6, 7 carbonos. É uma escolha. Agora, se eu começar por cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, então já está aí a minha resposta, aparentemente. Ah, professor, eu poderia começar da direita e fazer 1, 2, 3, 4, 5? Poderia, mas não daria o maior número de carbonos na cadeia principal. Então, temos já a nossa escolha de cadeia principal feita, né? Que é essa escolha aqui, ó, gente, ó. Eu vou circular de azul. Essa escolha aqui, cadeia principal nossa. E aí vocês vão reparar rapidamente. Se você escolheu a cadeia principal, o que sobra são as ramificações. Sobra são as ramificações. Ok? E aí a gente chega, né? Quando aí eu traço de azul, vou botar aqui, ó, cadeia principal. E aí o que sobra? Sobra são as ramificações. E aí a gente chega exatamente no segundo passo, né? Já que você já escolheu a cadeia principal, que foi o primeiro passo, chegamos ao segundo passo. O segundo passo é a numeração. E essa numeração, como disse aqui embaixo, tem que seguir uma ordem de prioridade. Tem que ser grupo funcional, insaturação e ramificação. E aí já adianto para vocês, a prioridade na numeração é para que as maiores prioridades tenham os menores números. Maiores prioridades terão os menores números. Isso significa o que para a gente, galera? Quem é a prioridade 1 aqui, ó? Grupo funcional. Então, quando eu for numerar a cadeia principal, eu preciso começar em uma ponta em que o grupo funcional fique com a menor numeração possível. E aí é óbvio, né? Se eu começar aqui da esquerda, falar que esse carbono aqui, por exemplo, né, é a numeração nos carbonos, tá, gente? Se eu falar que esse carbono aqui é o carbono 1, esse é o 2,
esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse aqui vai ser o 6. Esse aqui é o 5, parece o 3. Esse aqui é o 7, esse aqui é o 8. Se a gente fizer essa opção, repare que o número 6, o carbono 6, está com a hidroxila, está com um grupo funcional. Será que essa é a melhor opção? E adianto, não, não é. Por quê? Porque se eu começar numerando da direita para a esquerda, e aí colocando aqui uma outra cor laranja, para que o número 1 vai ser esse primeiro carbono aqui da direita, o 2, esse carbono aqui, e o 3 vai ser o carbono da hidroxila, certo? E aí, 5 por diante, né? 4, 5, esse 5 aqui todo mundo. Carbono 5, carbono 6, carbono 7 e carbono 8. Ou seja, repare nas opções. Claro, sempre eu tenho uma cadeia principal, eu tenho duas opções de numeração. Da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda, ou seja, a opção laranja, o carbono 3 é o carbono da função orgânica principal, que é a função alfa. E a opção preta, que é da esquerda para a direita, eu estou numerando da esquerda para a direita, o carbono do álcool ficou com o número 6, ou seja, pior opção. Então, a escolha sua é a opção, assim, opção laranja. É a minha escolha da numeração. Ah, professor, mas e as ramificações? Elas importam nessa escolha de numeração? Nesse exemplo aqui, não. Por quê? Porque a prioridade é o grupo funcional. Você vai dar prioridade para ele. Você vai numerar de acordo com o menor número para o grupo funcional. Se não tivesse essa hidroxila, aí muda, né? Aí muda a prioridade. Vai para insaturação, não tem também. Aí eu posso até imaginar aí a ramificação sendo prioridade. E aí é a mesma ideia, né? Menores números para as ramificações. Ok? Ficou clara essa ideia, gente, de numeração? Espero que sim. Tá bom? Então, a opção laranja seria a correta. Vou apagar aqui a opção preta, só para a gente ter uma ideia certinha de como é que ficou, né, o nosso exemplo. Pronto. Dessa forma. E aí eu finalizo falando o nome do composto, né? Só que para saber esse nome desse composto, a gente precisa saber o nome das ramificações. E aí? E aí a gente volta aqui rapidamente. Como é que dá nome para a ramificação mesmo? Número de carbonos mais o final IU. Então, vamos lá. Número de carbonos. Quantos carbonos tem aqui na ramificação do carbono 4? Um carbono. Um carbono é MET. MET, no final IU, metil. O carbono 6. Um carbono também. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Bom, galera. Então já temos, né, o nosso primeiro exemplo. Ok, gente. Ramificações. A gente tem as ramificações? Temos. São duas ramificações que a gente tem. As duas têm o mesmo nome, metil. Cadeia principal. Temos o número de carbonos na cadeia principal? Temos, são 8. Então é oct. É isso aí. Tipo de ligação. Tipo de ligação, somente ligações simples. Então é octan. Octan, função orgânica. Função álcool, sufixo ol. Então, beleza. Então, esse aqui é o metiloctanol, certo? Esse aqui, esse exemplo nosso, é o metiloctanol, certo? Será? Será?
Será que é o metiloctanol mesmo? Aí, galera, a gente precisa entender que é importante a gente ter a ideia da numeração para ordenar a estrutura. Se a gente tem o número 4 e o número 6 aqui, como os carbonos que têm as ramificações, eu preciso informar isso no. Então, eu inicio falando a posição das ramificações metil. Então, no carbono 4, vírgula, no carbono 6, traço. Tem a ramificação metil. Mas como tem duas, tá vendo? Uma no 4 e uma no 6, eu coloco um prefixo de quantidade. São quantas ramificações? Duas. Então, é o dimetil. São dois ramificações metil. São duas ramificações metil. Então, é dimetil. Então, é 4,6 dimetil. E agora o nome da cadeia principal. Essa cadeia principal é o octanol. Tá vendo? Só 8 carbonos. É o octanol. Mas vocês concordam que a hidroxila podia estar em outro lugar? Ela tem outras 7 opções para estar. Né? São 8 carbonos, ela podia estar no carbono 2, no carbono 4, no carbono 1, no carbono 5. Então, precisa também informar essa posição da hidroxila. Onde eu informo? Quando vai falar da função. Então, oct, quantidade de carbonos. An é o tipo de ligação. E se fosse terminar em ol, eu preciso antes falar a posição da função álcool, que é no carbono 3. Ficaria assim. Octan 3-ol. Molezinha? Bom, como já falamos, né, aqui acabou que eu antecipei o exemplo, nomenclatura de ramificações nada mais é do que você botar o número de carbonos e finalizar com o sufixo -il. Mas tome cuidado, ramificações diferentes na mesma cadeia são citadas em ordem alfabética. Aqui, no nosso exemplo, a gente colocou a mesma ramificação. Mas e se tiverem duas diferentes? Então, vamos lá, vamos fazer esses dois exemplos aqui legais. Olha, vamos seguir nosso passo a passo? Primeiro passo, escolha da cadeia principal. Quando você vai escolher a cadeia principal, você olha, tem função orgânica? Tem função orgânica? Tem, hidrocarboneto. Beleza? Só que esse hidrocarboneto, ele não tem nenhuma posição específica. Então, ok, não vai interferir na minha escolha. Tem ligações duplas ou triplas? Não. Tem ramificações? Bom, aí aqui vai interferir na sua escolha de cadeia principal, porque a ramificação vai ser a prioridade na hora de você escolher a cadeia principal. É ela que vai determinar quais são os lados que vai ter a quantidade máxima, lembra que a gente falou isso? Quantidade máxima de carbono na cadeia principal. Então, é só contar, né? Contar as opções. Olhando de cara, a gente tem uma primeira opção aqui, ó. Essa aqui, ó. Vou botar o apontador a laser, fica mais fácil. Essa opção aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Essa cadeia aqui, né? Bem reta. 7 carbonos daria o quê, professor? Daria 7 carbonos e duas ramificações, um em cada carbono aqui. Certo? Poderia ser essa opção? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. Poderia ser essa opção aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também não. Então, 7 carbonos, aparentemente, é essa mesmo. A cadeia principal que vai ter maior número de quantidade de carbonos ligados entre si. Então, já escolhemos a nossa cadeia principal. Vou circular ela. Façam esse exercício, gente. É importante circular e dar uma ideia maior. Essa é a cadeia principal. E aí, obviamente, sobram-se as ramificações. Ramificação contendo um carbono, met, já que a ramificação termina com il, metil. Ramificação contendo dois carbonos, que é esse caso aqui, né? Dois carbonos é et, ramificação termina com il, etil. Pronto, maravilha.
Agora eu vou numerar a minha cadeia principal. Agora, repare nessa numeração. Lembra que numeração ou é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Aqui está claro, gente. Está claro. Por quê? A numeração ela vai depender, na prioridade nossa aqui, ó, da quantidade de ramificações. E lembra que se a prioridade aqui agora é ramificação, eu preciso que as ramificações tenham o menor número possível na hora de numerar o principal. Então, repara que são várias regras, né? Mas são regras que, se você seguir passo a passo, vai tranquilo. Está claro aqui já, né? Da esquerda para a direita, as ramificações metil e etil vão ter o menor número possível. Vou fazer a correta, tá? Que é essa aqui, ó. 1, 2, 6, 7. Eu vou comentar com vocês errado, né? Se eu começasse da direita, a direita seria 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, se eu começasse da direita para a esquerda, o etil ia ficar no número 4 e o metil ia ficar no número 5. Se eu começasse da esquerda para a direita, o metil ia ficar no número 3 e o etil no número 4. Qual combinação tem a menor numeração? Essa aqui de baixo. Por isso que a gente escolhe da esquerda para a direita. Ok, pessoal? Então, voltando aqui, apagando o errado, deixando só o certinho para a gente finalizar a nomenclatura. Vamos lá. Aí repara aqui no que a dica nos deu, né? Se eu tenho numerações, ramificações diferentes, tem que seguir a ordem alfabética para montar esse nome. Ordem alfabética, gente, é começo, né? Começo do nome começa com qual letra? M e E. Quem vem primeiro no alfabeto? Tem que saber o alfabeto também, professor? Tem. Então, aqui a gente vai começar o nome pelo 4, etil. Por quê? Porque ele tem o menor número? Não, porque ele tem a ordem alfabética correta. Começa com E. Depois segue para 3, metil. E finaliza com o nome da cadeia principal, que é o heptano. Heptano. Por que heptano, professor? Hept. 7 carbonos. Quantidade da cadeia principal. Porque só tem ligações simples. E O, porque é um hidrocarboneto. Certo? Então, 4 etil, 3 metilheptano. Molezinha, né? Vocês façam esse exemplo aqui. E se houver mais de uma opção de cadeia principal, escolher a que tem maior número de ramificações. E aí, nesse exemplo aqui, dá para a gente ver claramente isso. A cadeia principal já está escolhida. Reparem que precisa ser incluído na cadeia principal o carbono 2 aqui, que é o carbono da dupla. Agora, por que foi escolhida essa cadeia? Essa cadeia, né, que está numerada já, e não a cadeia contrária, a cadeia reta, tá vendo? Por que eu não continuei para cá, professor? 5 e 6, ao invés de ir para baixo? Por que eu não continuei reto? Porque daria somente uma ramificação, que seria essa aqui. Por que eu não fiz isso? Porque quanto maior o número de ramificações, mais simples, gente, essas ramificações são. Pode ter certeza disso. E ramificação simples significa facilidade na hora de escrever o nome. Qual que é o nome dessa ramificação aqui de baixo? Alguém sabe? Provavelmente não. Que é uma ramificação de 3 carbonos, então seria prop, certo? 3 carbonos prop. Só que a ramificação está ligada no carbono do meio do prop. Então já adianto para vocês, ó, eu ia falar sec-propil, mas não é sec-propil, é o isopropil. É o isopropil. Uma ramificação mais complexa, tá vendo? É o isopropil, essa ramificação. Então, se a gente acaba escolhendo uma cadeia
uma cadeia principal que deixa somente uma ramificação, ao invés de duas ou três, provavelmente essa ramificação vai ser mais complexa. Então, não vá por esse caminho. Vá pelo caminho da dica. Se tiver mais de uma opção de cadeia principal, escolhe a que tem o maior número de ramificações possíveis, que vai ser melhor para você. Fechou? Fechou, fechou? Aí o nome desse composto aqui. Eu vou deixar vocês darem o nome para esse composto, para vocês treinarem. Tá? Espero que treinem. Ramificações importantes. Já adianto, não vou cair todas, tá? Mas essas aqui são as mais importantes. Metil, etil, próprio propil, o isopropil que eu falei agora há pouco, o N-butil, o sec-butil, que a ligação da cadeia carbônica está no carbono secundário, o isobutil e o terc-butil, são os principais. Né? O resto é muito mais complexo, não vou cobrar na prova para gente. Bom, dando continuidade aí aos hidrocarbonetos, agora falando um pouquinho mais das funções especificamente, vocês vão ver que tem algumas regrinhas que alteram um pouquinho, dependendo da função, por conta mais especificamente do sufixo da função, tá? Mas de hidrocarboneto, em geral, é o que a gente falou até agora, né? Como é que dá nome para hidrocarboneto? E aqui olhando somente para o nome da cadeia principal, tá, gente? Cadeia, ramificações, a gente já falou delas. Olhando para a cadeia principal, se for um hidrocarboneto, é o que a gente falou agora há pouco, vai ser o nome específico referente à quantidade de carbonos, o infixo "an", porque somente ligações simples, e o sufixo "o", de hidrocarboneto. Se for dupla, né, se for alceno, aí vai mudar o quê? Somente o infixo "en", por conta do alceno. E aí uma dica legal aqui embaixo é em relação... É preciso citar, né, a posição da dupla. Então, repara aqui, ó, os dois compostos aqui são os butenos, só que um deles, o buteno, está no carbono 1, eu chamo de butil-1-eno, ou um buteno, e no outro aqui o carbono 2, que está com a dupla. E aí, uma dica importante, tá? A dupla, quando existe, a dupla ou a tripla, tá? Você vai citar a posição da dupla ou da tripla referente ao carbono de menor numeração entre as ligações. Bom? Número de carbonos mais o infixo dien. Esse infixo dien significa que é um alcadieno. O que é dieno, gente? Duas duplas. Vou dar nome para esse composto aqui só para a gente treinar quando tem dupla ou tripla. Ó. 8 carbonos. Número de carbonos? Oct. Oct. Ó, já ia botar o octane, mas é oct. 8 carbonos. Oct é seguido do dien. Só que o dien aqui ele está em quais posições? Então, são duas duplas, mas qual é a posição delas? E aí, para isso, gente, a nossa cadeia aqui já está numerada de acordo com a numeração de cadeia principal, tá? Então, eu facilitei para vocês, mas certo sempre é vocês numerarem. Aí, no carbono 2 e 3, está a dupla. Você escolhe qual número para indicar a posição dessa dupla? Carbono 2. E no carbono 6 e 5 está a dupla. Escolhe carbono 5. Então, seria o quê? Oct 2,5. Por quê? Porque no 2 e no 5 está um dien. E é dieno. Que é o de hidrocarboneto. Belezinha? Nesse caso aqui, ó, já que é um alcino, tripla ligação. Mas onde está essa tripla? Está no carbono 2 ou 3? No carbono 2. Tem 4 carbonos. Então, but 2 e 1. Tá? Molezinha? Molezinha? Tranquilinho? E se tiver ciclo? O hidrocarboneto também tem a opção de ser um ciclo. Qual que é a diferença de tudo que a gente falou até agora? É a mesma coisa que a gente falou, só que você inicia com a palavra ciclo. Então, para esse composto aqui da esquerda, ciclo, número de carbonos. Tem quantos carbonos aqui, gente? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Então, é ciclo pente
Tipo de ligação, que só tem ligação simples. Então é an, já com hidrocarboneto, termina isso eu vou tentar. E esse aqui do lado? Já era, hein? Tem dupla. Dupla ligação, gente, tem que estar na cadeia principal. A cadeia principal, se é um ciclo, é o próprio ciclo. Essa cadeia principal, você vai numerar ela. Só que aí é só você lembrar lá da prioridade. Vou voltar só para vocês lembrarem. Prioridade na numeração. Qual a prioridade? Grupo funcional. Insaturação e ramificação. Aí a gente vai no exemplo. O que que tem aqui? Tem algum grupo funcional específico? Não. Mas tem insaturação. A prioridade é ela ter a menor numeração possível. Certo? E aí continua a numerar. Quem é esse ciclo? É o ciclo. 5 carbonos também, né? Então é pente. 1. E se o composto for aromático? Bom, aí tem numerações já específicas para anéis aromáticos. No nosso caso aqui, a gente só vai cobrar esse aqui de vocês, tá? Que é o benzeno, numeração de 1 a 6. Mas tem outras opções só a título de curiosidade, tá? Naftaleno e antraceno. São outros anéis aromáticos. Como é que você fala o nome de um hidrocarboneto aromático? Bom, você fala o nome da ramificação, seguido do nome da cadeia aromática. Agora, dependendo da posição, a gente tem a relação de numeração, mas a gente tem uma relação específica quando é composto aromático, que são os prefixos orto, meta e para. Galera, orto, meta e para sempre é em referência ao carbono 1. Então, você definiu o carbono 1, ele para o carbono 2 e para o carbono 6 sempre será uma relação de orto. Então, o orto são para as posições em relação ao carbono 1, que estão substituindo suas ramificações, né, nos carbonos 2 e 6. E o meta? Do 1 para o 3 ou 5. Então, se tiver alguém no carbono 3 ou no carbono 5, ele estará meta ao carbono 1. Meta vem aí de metade, né? Ah, orto vem de vizinho. Orto vem de vizinho, né? Ou seja, do lado, um do lado do outro. O meta vem de metade, mais ou menos da metade do ciclo. E a relação do para é, se tiver alguém no carbono 4, relação 1, 4. E aí, essa relação é o para, que é o mais distante de todos. Então, olhando para os exemplos, é fácil que a gente pensar. Esse aqui é o benzeno, ele está com 2 substituintes, ou seja, 2 ramificações. As duas têm o mesmo nome, né? É metil, ramificação de um carbono. Óbvio, né, gente, que a cadeia principal vai ser o anel aromático, benzeno, 6 carbonos. E a gente dá nome para isso. Como é que dá nome para isso? Seria nome da ramificação, mas nome da cadeia aromática. Então seria metilbenzeno. Só que tem 2 metil, ou seja, 2 ramificações de nome metil. Então posso falar qual a relação numérica entre os dois? De 1 para 2. Relação orto. Então eu posso falar orto metil. Bem, sim ou não? Molezinho, né? Acho que é bem tranquilo essa relação. Espero que vocês tenham entendido. Façam aqui os outros exemplos. Lembrando, ó, relação aqui em 3, relação em 4. Gente, é claro que eu dei esse nome, né, de prefixo, mas você poderia muito bem dar o nome de 1,2 dimetil benzeno. Esqueça do nome
envolvendo também a numeração. Pode ser dado também dessa forma. Alguns exercícios aqui, espero que vocês façam. Outros aqui, falando um pouco mais de outras funções agora, né? Que, recordando, né, como é que dá o nome de compostos orgânicos, só recordando, mas vocês já estão sabendo. Funções orgânicas específicas, vamos entrar em cada uma delas agora, álcool, aldeído, cetona e demais, né? E lembrar da prioridade, né? Prioridade da numeração, do funcional, saturação e ramificação. Então, olhando para o álcool, como é que eu dou nome para o álcool? De novo, mesma ideia, número de carbonos, tipo de ligação e o sufixo é ol. Olha para esse exemplo aqui, ó. Só lembrar, esse carbono aqui, ó, é o carbono da função. Ele é o meu carbono que tem que estar na cadeia principal. Aí eu escolho a cadeia principal. Essa escolha não está difícil aqui, né, gente? Ó, essa aqui é a cadeia principal. E aí, lembrando, mesmo que eu escolha ao contrário, ao invés de ir para a esquerda e para baixo, vai dar no mesmo. E agora eu numero. Vai numerar? Numera de acordo com a proximidade na função, que ela é mais importante, né? 5 carbonos. Então tá fácil, né? Na posição 4 eu tenho uma ramificação de um carbono, metil. Então, 4 metil. Quantos carbonos? 5. Então é pente. Pente com ligação simples somente. Então é pentan. Tem função orgânica principal álcool, ol. Só que ele está no carbono 2. Então é pentan 2, ol. Belezinha? Tem as variações de nomenclatura UPAC para a chamada nomenclatura usual. Eu não uso muito, eu prefiro cobrar de vocês a oficial, que é o UPAC. Mas só a título de curiosidade, é só você falar o nome álcool, depois falar o nome da cadeia principal como uma ramificação. Ou seja, você transforma a cadeia principal como sendo uma ramificação. A nomenclatura usual ela é muito utilizada para álcoois, perdão, simples. Né? No caso aqui, é álcool, 2 carbonos, etílico, certo? Álcool etil, né, que é o nome da ramificação, e termina com I. Por isso que o nome é álcool etílico, um álcool que tem 2 carbonos, certo? Aqui embaixo, nomenclatura desse composto aqui de baixo é álcool benzeno com um carbono, é o benzil. É o benzil, né? É uma ramificação bem famosa, né? O benzil. E aí é só a título de curiosidade, né? Voltando aqui rapidinho, que eu não falei dessa variação, né? Quando a ramificação está direto ligado ao anel aromático, o nome é fenil e não benzil. Quando a ramificação está ligada a um carbono, está ligado ao anel aromático, aí sim é benzil. Por isso que esse exemplo aqui do álcool vai ser o álcool benzílico. Álcool benzílico. Ok? Falando um pouquinho dos fenóis, os fenóis, né, caracterizados pela função orgânica OH ligado ao anel aromático, certo? Aí é um fenol. Como é que eu dou o nome? Eu posso fazer de duas formas. Eu posso colocar, né, a posição do grupo OH, chamar ele de hidrox e falar o nome da cadeia aromática. Ou seja, que seria hidroxibenzeno, certo? Hidroxibenzeno. Ah, qual a posição? Ali não importa, né? Porque só tem o OH. Se tivesse aqui um CH3, sei lá, aqui do lado, aí eu falaria 1, 2, 3, né? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Seria 3-metil, 1-hidroxibenzeno. Tá? Ah, eu posso dar nome para o fenol de maneira diferente também. Eu posso dar um nome da cadeia aromática mais a terminação ol. Então, a ramificação aqui seria fenil, só que como ele é um álcool, fenol. Eu posso também, né, se tiver ramificação, acabei dando esse exemplo aqui embaixo, né? Se tiver ramificação ligada ao fenol,
eu posso chamar o nome da ramificação e terminar com fenol. Ou seja, ao invés de falar hidroxibenzeno, eu falo fenol. Seria o caso aqui de baixo. 3-metil. Ao invés de falar hidroxibenzeno, eu posso falar 3-metil-fenol. Por quê, gente? Porque fenol é a mesma coisa que hidroxibenzeno. A numeração aí de novo. Eu falei, a hidroxila vai iniciar a numeração. Então, esse nome aí vocês já podem dar, né? Como exemplo. É o ortometil. Isso, precisa fazer. E aldeídos? Tem como dar nome para aldeído? Tem, lógico. Aldeídos simples. Número de carbono, na verdade, todos são simples, né? Vocês vão ver que vai mudar somente o sufixo. Número de carbonos, mais o tipo de ligação, mais o álcool. Olha esse exemplo aqui, que legal. Você tem uma opção de escolha aqui, ó. Sempre é uma escolha, né? A nomenclatura sempre é uma escolha. Primeiro passo, né? Vamos treinar de novo. Primeiro passo, escolha da cadeia principal. Para escolher cadeia principal, você precisa dar como prioridade antes de tudo. Qual é a função? Qual é a função orgânica? A função orgânica aqui, gente, não é a dupla. Esquece. É o aldeído. O aldeído é a função orgânica principal. Então, ele vai ter que estar presente na sua cadeia principal. Mas a cadeia principal já está escolhida aqui, ó. É essa. Certo? E carbônica é a principal. Só que na hora de numerar, eu numero da dupla ou da função? Da função, né? Não é ela que é a principal. Mas continua. 2, 3. Pronto, numerei. Agora eu vou dar o nome. Tem ramificação? Não. Se não tem ramificação, eu dou o nome da cadeia principal direto. São quantos carbonos? 4. Então é but. Tem ligação simples, duplas ou triplas? Tem dupla. Aqui, ó. E a dupla está onde? No carbono 3 ou no carbono 4? Carbono 3. Então é but 3 N. Tem função orgânica? Tem, é o aldeído. Aldeído terminado em al. Só que, olha só que interessante, né? Quando a função orgânica é aldeído, você não precisa dar a numeração do aldeído. Por quê, gente? Aldeído sempre vai ser o carbono 1, quando ele é a função principal. Aqui ele é a função principal, então é enal direto. Enal. 3 enal. Ok? Tem como dar outro nome para o aldeído, que é o tal do nome usual? Tem. Não é muito cobrado, não vou cobrar de vocês, mas só a curiosidade, né? É só você falar aldeído, depois o nome do ácido carboxílico correspondente a esse aldeído. Ou seja, difícil, né? Não, muito simples. Se esse composto aqui de baixo fosse um ácido carboxílico, seria o ácido benzoico. Só que aqui é o aldeído. Então é o aldeído benzoico. Só isso. Beleza? Cetonas. Bom, cetonas segue a mesma ideia do aldeído. Você vai pegar, né, o número de carbonos, ver o tipo de ligação e falar da cetona. Só que aqui, o aldeído ele é sempre carbono 1, né? E a cetona? Não, a cetona você precisa indicar a posição dela. Bom, a gente vê que algumas funções têm essas variações, né? Tem função que precisa indicar a posição, tem função que não precisa indicar a posição. Vocês vão ver que isso acontece bastante. Bom, então é fácil, né? Eu vou deixar esse da esquerda aqui para vocês darem o nome oficial, né? Que a gente sabe que é a propaganda. Ah, droga, já falei. Eu vou dar o nome desse da direita que está mais difícil, né? Mas basicamente é o quê? Tem função orgânica? Tem. Qual é a função? Cetona, tá ela aqui, ó, entre carbonos. Qual é a cadeia principal? Já está escolhida, né? Essa aqui, que é só uma, só tem essa opção. E a numeração? Vai numerar mais perto da onde, gente? Mais perto da função, né? Essa aqui, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. 5 carbonos. Tem ramificação? Não. Então é só o nome da cadeia. Pente, 5 carbonos. Tem ligação dupla? Ou tripla? Não. Então é pentan. Tem função orgânica? Tem, é acetona. Então ela tem que terminar com ona, mas você precisa indicar a posição dessa acetona. Tá onde? No carbono 2. Então é pentan 2. Moleza. Mais alguns exercícios e os ácidos carboxílicos. Bom, esses são bem tranquilos também. Todos são, né, gente? Vamos falar a verdade. E vai ter esse prefixo
Prefixo, não, prefixo. Prefixo ácido, que até mesmo prefixo quando é um ácido inorgânico, né? É prefixo ácido, só para indicar que é um ácido. Precisa botar o número de carbonos dele, o tipo de ligação se tiver diferente, finalizar com o sufixo oico. Simples, né? Então, número de carbonos aqui, 1. Então, é MET, né? Então, é o ácido MET. Tipo de ligação, só tem ligação simples, né, nesse composto. Lógico, né, gente? Entre carbonos, tá? Metan termina com óleo. Óleo. Ácido metanóico. Certo? E esse aqui, hein? Ácido de carbonos. Ixi, e agora? Quando tem aneromático, gente? Esse aqui é o ácido benzoico. Isso é muito claro, tá, gente? Tem que ter uma função estabelecida. Bom, agora a gente chega para algumas variações do ácido carboxílico, né? Se ele perder aquele hidrogênio dele, né? Um ácido carboxílico, ele é caracterizado por essa função aqui, né? C-O, OH. Esse hidrogênio do ácido, ele é um hidrogênio que, já que vocês já sabem, né? Função ácido, ela é uma função que libera H+ para o meio. Então, se ele perde esse hidrogênio, como é que ele fica, hein? O ácido, gente, ele vira essa função aqui, ó. Sai H+ e fica O-. É o que a gente chama de carboxilato. Carboxilato. Ó. Carboxilato. Olha a função. Ó, olha o final. Carboxilato. Ou seja, carboxilato, ele vai ter esse nome, mas ele vai depender do número de carbonos dele. Então, olhando aqui para esse carboxilato, ele tem 2 carbonos. Então, é o ET. Tem ligação dupla entre carbonos? Não. Então, é etan. E ele é um ânion de um ácido. Ânion de um ácido. Ânion terminado em... O ácido terminou em oico. Olha isso, hein? Olha a junção das nomenclaturas de compostos orgânicos e inorgânicos. Quando termina em oico, quer dizer que terminou em ico. Ico vira ato, certo? Ico vira ato. Opa, aqui, olha o ato aqui. Então é etanoato. Etanoato é o nome desse ânion, gente. É o nome desse ânion aqui, etanoato. Etanoato de quê? De... Aí você vai falar o nome do cátion que está ligado a ele. Óbvio, né? Se é um ânion, vai ter que ter um cátion. Cátion aqui, você vai falar o nome do cátion. Nesse caso aqui, o cátion é o cálcio. Então, é etanoato de cálcio. Beleza? São sais orgânicos. Nada mais são do que... E aí, já adiantando, né? Sais orgânicos nada mais são do que compostos iônicos que têm, ou no ânion ou no cátion, estruturas de compostos orgânicos. Tá bom? Mas lembra que sal orgânico é composto iônico. Por favor. Exercíciozinhos moleza. Finalizando já, tá? Vamos para os ésteres. Quem são os ésteres? Bom, basicamente, vocês vão notar que os ésteres também vieram dos ácidos carboxílicos. Se olhar para um ácido carboxílico, ele tinha um OH, né? Um éster, gente, nada mais é do que o C-O. O O vai estar ligado a uma cadeia carbônica. Então, você trocou o hidrogênio por uma cadeia carbônica. Então, essa vai ser a relação do nome do éster. E aí, repare, ele traz com ele o tal do ato aqui ainda. E aí fica fácil agora, né? Só você relacionar o nome do ácido com o nome do éster. Repara nos exemplos. Número de carbonos da cadeia, mais tipo de ligação, finalização com o ato, D, número de carbonos de cadeia, mais íla. Esse aqui, que aparece primeiro, é a cadeia principal.
E o que aparece depois é a cadeia carbônica que substituiu o hidrogênio lá do ácido. Ou seja, é esse R aqui, né? Aí fica fácil olhar aqui. O lado que tiver a carbonila vai ser o lado que é a cadeia principal. Tá? Quantos carbonos tem essa cadeia principal? 2. Então é et. Tem ligação dupla nele? Tripla? Não. Então o tipo de ligação é an. E termina com oato. Então é etanoato. Etanoato de quê? De. Aí você continua. Quem está ligado aqui é um C2H5. Gente, C2H5 é cadeia carbônica de 2 carbonos. Qual o número de carbonos? Et. Tem, tem ligação dupla e tripla nessa cadeia carbônica? Não, é C2H5 é CH2 CH3. Então é et terminado em ila. Etanoato de etilo. Esse é o nome do éster. Dá para fazer aqui nesse aqui também? Dá, com certeza. Ó, parte que tem a carbonila é a cadeia principal. Tem um carbono e ele está ligado ao anel aromático benzeno. Então é o benzoato. Não seria o ácido benzoico isso? Vira benzoato. Benzoato de. E qual que é esse restante de cadeia aqui? Um carbono. Met. Benzoato de metil. Molezinho, né? Bem molezinho. Acabando, acabando. Chegamos agora nos éteres. Os éteres é bem de boa também, mas é um pouco diferente dos demais, tá? Nomenclatura do éter. Vai vir que o número de carbonos da cadeia menor. E lembra, né? Um éter, gente, ele é uma junção de cadeias carbônicas, né? O carbono está no meio delas. Então, sempre vai ter uma cadeia menor que a outra? Não, nem sempre, né? Pode ter cadeias iguais. Mas aí você escolhe uma para ser a menor. E aí, a menor, você vai chamar de oxi no final. Depois você junta com o nome da cadeia maior. O nome da cadeia maior é dado pelo número de carbonos mais tipo de ligação terminado em O. Tipo hidrocarboneto, né? É mais ou menos assim a ideia da nomenclatura de um éter. Por quê? Basta você dividir a cadeia em dois pedaços. Você vai pegar o pedaço que tem um oxigênio, e o pedaço que tem oxigênio você vai chamar ele de número de carbonos. Aqui tem 2 carbonos, então é et. E juntar com o oxigênio. Oxi. Então vira etóxi. E depois você vai juntar isso a um nome de cadeia de hidrocarboneto. São 2 carbonos? Et. Somente ligações simples? Hidrocarboneto? Ou etoxetano. Esse é o nome desse éter. O mesmo vale aqui, mas aqui, como na esquerda aqui o número de carbonos era igual, tanto faz o lado que você dividisse esse éter. Agora, olhando para esse exemplo aqui, obrigatoriamente você precisa fazer como, gente? Dessa forma. Porque o número de carbonos de cadeia menor precisa vir junto com o oxigênio. Então, fica metóxi. Esse benzeno. Certo? Tem a nomenclatura usual? Tem. É só chamar éter e juntar os dois nomes como ramificação. Então, aqui seria éter dietílico, né? No caso desse exemplo aqui da esquerda, éter dietílico. O exemplo da direita seria éter metilfenílico, certo? Os dois como ramificação, metil e fenílico. Um exercíciozinho e a gente finaliza com os nitrogenados. A amina. Como é que dá nome para uma amina? Bom, aqui a amina começa a variar também, né? Porque agora entra o advento do nitrogênio, né? Que é o N na nomenclatura.
Então, se é uma amina, você vai terminar falando amina. Só que você precisa indicar se tem cadeia carbônica ligada a nitrogênio. Então, aqui, se tiver, vai ser nas aminas secundárias e terciárias. Por quê? A amina primária, que é o caso aqui de baixo, nesse primeiro exemplo, a amina primária só tem uma cadeia carbônica, que já é a cadeia principal. Certo? Então, nesse exemplo aqui de baixo, quem é a cadeia principal? Essa aqui. Então, ela já está ligada ao nitrogênio. Então, você vem falando o nome da cadeia principal, que é fenilamina. Certo? Só corrigindo aqui, gente. Benzenaína. Benzenaína? Benzenoamina. Seria, no caso, fenilamina, se fosse uma nomenclatura é, usual, né, dela, falando o nome da ramificação mais amina, mas você pode também chamar de benzenoamina. Mas aí, cuidado, tá? Benzenoamina. Não benzilamina. Tá? Benzilamina seria outra. Agora, olha esse exemplo aqui de baixo, direita. O nitrogênio está ligado a 3 cadeias carbônicas, certo? Aqui, encaixa-se aqui como sendo uma amina terciária. Então, você vai precisar indicar os grupos menores de cadeias carbônicas ligadas ao nitrogênio. Eles são indicados como ramificações, ao final, Will. Depois você indica a cadeia carbônica principal, que é a maior, que vai terminar com o nome amina. Então, basta você contar. A gente tem uma cadeia carbônica aqui de 2 carbonos, um carbono, 3 carbonos. Então, a cadeia principal já sabe-se que é a de 3 carbonos. Então, isso significa que as outras 2 cadeias são ramificações. Ramificações de 2 carbonos etil e 3 carbonos, e 1 carbono, perdão, metil. Aí, toma cuidado. Se tem ramificações diferentes, eu levo em consideração a ordem alfabética. Então, é N-etil, N-metil, número de carbonos da cadeia principal, prop. Tipos de ligação, não tem dupla nem triplo, então é an-amina. N-etil, N-metil, propanamina. Molezinha? Chegando finalmente às amidas, mesma ideia. As amidas é exatamente a mesma ideia, só que aí o final vai ser amida. E aqui um detalhe importante, né? A cadeia principal obrigatoriamente tem que ter a carbonila, né? Para definir como amida. Então fica mais fácil ainda descobrir quem são as cadeias de substituintes ligadas ao nitrogênio. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui da esquerda só para dizer, porque o legal é esse exemplo aqui da direita. Mas o exemplo da esquerda, fosse fácil aqui, né? Não tem substituintes ligados, só tem a cadeia principal de 2 carbonos. Então, esse aqui é etanamida. É etanamida. Certo? Agora aqui. Aqui, como é que a gente define? A cadeia principal é exatamente a cadeia contendo a carbono. E ela está ligada ao nitrogênio. Cadeia ramificada é o resto que está ligado ao nitrogênio, no caso aqui, metil. Tá fácil aqui, né? N-metil, panamida. Panamida. Show de bola, né, galera? Exercícios aí para finalizar. E os aletos, que eu tinha até esquecido. Os aletos, eles são tratados, gente, os aletos orgânicos, como ramificações. Tá? São ramificações.
Então, eles são tratados como tal, ramificações. Então, repare, né? Você vai colocar a localização dele, vai falar o nome do halogênio e vai dar o nome da cadeia principal. Aí, claro que nesse exemplo aqui, é, não sobrou ramificação, né? Então, a cadeia principal já é essa aqui, né? Com 5 carbonos. E aí você tem aqui as escolhas de numeração para os halogênios, cloro e iodo. Então, nesse caso, vocês simplesmente vão numerar de acordo com o menor número para as ramificações. Então, começaria daqui, né? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. E aí, só colocar, né? No carbono 1 e no carbono 4 são os cloros, no carbono 2 o iodo. Lembra, ramificações diferentes, precisa seguir a ordem alfabética. E aí o primeiro que entra aqui é o cloro, né? Mas temos 2 cloros. Então, cuidado, dicloro. É muito importante essa dica que eu vou dar agora, né? Acabou vindo no final. Os prefixos, gente, de quantidade, di, tri, tetra, penta, eles não entram na ordem alfabética, tá? Isso é uma dica importante. Mas, continuando. Então, no carbono 1 e no carbono 4 tem cloro. Então, é 1,4. Se são 2 cloros, então é dicloro. E continua. No carbono 2 tem o iodo, então é 2 iodo. E agora o nome da cadeia principal. Pente. Tipo de ligação simples. Hidrocarboneto. Pentano. Dica importante aqui embaixo também, ó, ramificações com substituições. Pode acontecer, tá? De uma ramificação ter uma substituição. E aí você faz o quê? Coloca a posição mais o nome do substituinte indicado junto ao nome da ramificação. Então você vai colocar ali a localização da ramificação, sei lá, 2, 3, 4, o nome do substituinte que está dentro da ramificação, mais a ramificação. Mas isso é um pouco mais raro, tá? De acontecer. Finalizando, a ordem de prioridades aí das funções, muito importante vocês levarem isso em consideração, né? Porque se tiver funções mistas, isso aqui, né? É para caso que tenha funções mistas, ou seja, mais de uma função no mesmo composto. Então, a prioridade mais importante sempre, ácido carboxílico ou aldeído. Repara, são as funções terminais. Pode ter as duas funções no mesmo composto? Pode, mas é raro, tá? Mas pode ter. Se tiver as duas, a prioridade é o ácido carboxílico. E aí, gente, se o aldeído não for prioridade, ele vira, olha aí, se não for considerado a função principal, ele vira uma ramificação, com esse nome aqui, ó, ou oxo ou formil. O mesmo vale para os demais. Se a acetona for prioridade, o sufixo é ona, a gente já sabe, mas se for ramificação, tratada como ramificação de nome oxo. O álcool, quando ele é prioridade, função ol, quando não for, hidróxido. Amina é amina, quando não for prioridade, amino. Por aí vai. Aleto orgânico sempre é ramificação. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Muita coisa, muita informação, mas finalizamos aí a parte de funções orgânicas. Tchau, tchau. Boa noite para vocês.